Easy people! Soy loco por ti, Juqueri! Soy loco em casa. Teatro, música, cinema, artes plásticas. Soy louco em casa. Esse ano, o festival Soy Louco por Ti Juqueri é em casa, em sua casa. Soy louco por ti, Juqueri. Projeto aprovado via PROAC. Idealização Trapézio Produções Culturais. Parceria Goethe Institut e Living Museum. Apoio Complexo Hospitalar do Juqueri. Correalização Prefeitura de Franco da Rocha e Museu de Arte Osório César. Realização Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. De 23 de setembro a 4 de outubro. A apresentação a seguir faz parte do terceiro Soy Louco por Ti, Juqueri. Rádio Bike Juqueri. Rádio Bike Juqueri. Você consegue nos ouvir? Abra a janela. A Rádio Bike Juqueri está passando na sua rua. Abra a janela. Bruno Bruce. Eu me lembro que lá no parque, né? Professor e morador de Franco da Rocha. Um Juqueri, só seu. As crianças, quando era acho que o dia da árvore, elas eram convidadas a formar uma roda em volta de uma árvore, cantavam para essa árvore e abraçavam as árvores. Entendeu? A cura. Pode ser. Abraçar uma árvore, Bruce. Abraçar uma árvore. É uma troca imensa. Agora acaba sendo. Era um respeito pela natureza, né? Algumas pessoas vão trocar isso como uma energia. Alguns pacientes abraçavam também. Viam as crianças e para incentivar algumas crianças eles faziam isso. Quem consegue ouvir? Lembranças do coração. O badalar dos sinos, a alegria das crianças. Quem consegue ouvir o silêncio? Quem consegue ouvir o silêncio? Juqueri. O que é? Quem é louco desce aqui? E pra você, o que é Juqueri? Já parou pra pensar? Esta é a Rádio Bike Juqueri, a rádio que toca essa palavra. Juqueri. Uma produção Ouvidos Coloridos. Rádio Bike Juqueri. Abra a janela. Você consegue nos ouvir? Rádio Bike Juqueri. Um afeto Juqueri. Um Juqueri só seu. Quem consegue nos ouvir? Lembranças do coração. Que afeto seria? Um Juqueri só seu. A Rádio Bike Juqueri está passando na sua rua. Abra a janela.
Abra a janela. Juqueri, do tupi, Juqueri. O rio espinheiro que dorme. O rio Juqueri nasce aos pés da Serra Vermelha, no bairro de Mascate Grande, em Nazaré Paulista. Passa pelos municípios de Nazaré, Mairiporã, Franco da Rocha, Caieiras, São Paulo, Cajamar, Santana do Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus, onde, enfim, deságua no rio Tietê. Um Juqueri, só seu. Esta é a Rádio Bike Juqueri, a rádio que toca essa palavra. Juqueri. Ouvidos coloridos. Rádio Bike Juqueri. Rádio Bike Juqueri. Você consegue nos ouvir? Abra a janela. A Rádio Bike Juqueri está passando na sua rua. Abra a janela. Bruno Bruce. Franco da Rocha recebeu esse nome por conta do primeiro psiquiatra que trabalhou ali com a primeira demanda de pacientes. Professor e morador de Franco da Rocha. Nesse tempo, o que acontecia em São Paulo? Eles faziam uma hegemonia. Então, assim, se você não gostasse de trabalhar, você não era considerado normal, se você não fosse considerado normal, você era tido como anormal e te colocavam lá dentro. Juqueri. Independente se você tivesse patologia ou não. Então, te socavam lá, colocavam uma camisa de força. O Dr. Osório César, ele entra para humanizar, né? Ele humaniza a terapia que era implantada no Juqueri. Então, no lugar de camisa de força, de lobotomia, ele vai dar um pincel e vai dar um lápis para o paciente. Esta é a Rádio Bike Juqueri, a rádio que toca essa palavra, Juqueri. Então, o Dr. Osório César, ele vai trazer ali para Franco da Rocha uma nova terapia, né? Que é a arte-terapia. Então, antes eles tratavam os pacientes utilizando o quê? Utilizando a camisa de força, recorriam à lobotomia, né? Vocês sabem o que é lobotomia? Bruno Bruce, professor e morador de Franco da Rocha. E aí o Dr. Osório César, ele vai mudar, ele vai utilizar a arte, né? A livre expressão, ele vai dar um pincel, ele vai dar um quadro para esse paciente. Tanto é que agora eles montaram um museu do Dr. Osório César para mostrar essa atividade que ele praticava com os pacientes. Rádio Bike Juqueri, uma produção Ouvidos Coloridos.
Rádio Bike Juqueri. Rádio Bike Juqueri. Você consegue nos ouvir? Abra a janela. A Rádio Bike Juqueri está passando na sua rua. Abra a janela. Bruno Bruce. A princípio eu também conheci como Maria Dormideira, o nome dessa planta, ou Dorme Maria. Professor e morador de Franco da Rocha. E aí depois que eu fui saber que o nome da planta era um nome indígena que se chama Iuqueri. Iuqueri, dentro do complexo a gente encontrava várias, né? Então assim, a gente brincava, as crianças brincavam. Né? Se tocasse uma planta você tinha que fazer um pedido. E aí se você voltasse de manhã a planta estivesse ali é porque esse pedido seria realizado. Que bonitinho, sério. E o pedido que eu fiz foi encontrar vocês. Juqueri, do tupi, Yuqueri. Yuqueri. O rio espinheiro que dorme. Juqueri, também conhecido como dorme-dorme, Maria Dormideira, a planta dormideira. Alguns conhecem ela também como sensitiva. Dormideira. Planta dormideira. E para você, o que é Juqueri? Já parou para pensar? Esta é a Rádio Bike Juqueri, a rádio que toca essa palavra, Juqueri. Para você, o que é Juqueri? Já parou para pensar? Esta é a Rádio Bike Juqueri, a rádio que toca essa palavra, Juqueri. Uma produção Ouvidos Coloridos. Rádio Bike Juqueri. Rádio Bike Juqueri.
Abra a janela. A Rádio Bike Juqueri está passando na sua rua. Abra a janela. A gente usa muito, quando a gente faz uma explanação, a gente fala sempre do visor de água, né? Pedro Tomás Pereira. Na história de Mariporã, aconteceu esse divisor de águas. E foi a Sabesp, que mudou radicalmente a cidade e os rumos da história, né? Professor de História de Mariporã. O Vale do Juqueri, ele é um vale imenso. Antigamente era conhecido como Vale do Juqueri. E abrangia várias cidades, né? Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras, né? E até parte do município de Guarulhos. Então era uma área imensa. Conta um rio Juqueri. Essa área, ela era cortada por um rio, que é o rio Juqueri. Pedro Tomás. E que ele nasce no topo lá de Nazaré Paulista, que fica lá no alto, né? E ele corta a cidade de Mariporã, Franco da Rocha, e deságua na cidade, no rio Tietê, que corta a cidade de Santana do Parnaíba. Entendeu? A mudança toda começou nos anos 60, com a criação da Comasp, que antes não era Sabesp, era Comasp, Companhia de Saneamento Básico de São Paulo. E quando começou aquele comentário que a cidade vai ser represada, as pessoas ficavam com medo que ia sumir a cidade. E naquela época nós tínhamos um padre que dinamizou a cultura aqui na cidade, que foi o padre José Lélio Mendes Ferreira, que dá nome aqui a esse espaço. E ele era muito brincalhão, não sei se alguém aqui conheceu o padre Lélio. Ele era muito brincalhão. E até ele brincava muito que a cidade vai ser inundada. E aí ele tinha uma coluna, ele escrevia um jornalzinho que chamava A Aurinha de Folga. Esse jornal circulou durante 12 anos, durante o tempo que ele esteve aqui. Esse padre é considerado o pai das artes em Mariporã, o homem que mais trabalhou a arte, a cultura, todas as áreas da cultura. Não sei se mais alguém conheceu o Padre Lélio? Abra a janela. Você consegue nos ouvir? Quem consegue nos ouvir? E aí então, ele numa dessas crônicas, ele fala, e Mariporã vai ser inundado. Então o povo, não sei se você lembra dessa época, o povo ficou apavorado, né? Depois foi preciso explicar para o povo que era o rio que estava sendo represado, né? Para o povo ficar sem medo. Com a desapropriação, uma das principais economias da cidade, né, deixou de ser o tijolo e passou a ser só a agricultura, porque antes era agricultura e tijolo. Mariporã era chamada a capital do tijolo. Mariporã. Porque cá entre nós, acho que quem é de Mariporã sabe, Mariporã, a política mariporanense, sempre foi avessa à cultura. Tudo pode mudar. Em Mariporã, no entorno do rio, havia um vale, o Vale da Música, por onde passava o rio Juqueri, repleto de fábricas de instrumentos e também de olarias. Eram mais de 400 olarias. Todas foram submersas pela água da Sabesp. Rádio Bike Juqueri, uma produção Ouvidos Coloridos. Rádio Bike. O Juqueri? Juqueri, a rádio que toca essa palavra. A Rádio Bike Juqueri pede licença a Marlui Miranda, através do seu álbum de 1984, You, Todos os Sons. No Brasil, ainda existem cerca de 220 grupos étnicos, cada qual com sua forma particular de expressão e um universo infindável de cantos, ameaçados pelo esquecimento. Os índios fazem parte de nós e devemos conhecê-los.
Marlui Miranda descreve na introdução de seu disco: agradeço a muitos e friso, este disco não é meu, é dos índios. A eles dedico este trabalho. Yuqueri, a rádio que toca essa palavra. É um nome bonito, né? A planta em si, ela é aquela Maria Dormideira, né? Que as pessoas chamam popularmente. O Yuqueri. Humberto do Lago Miller. E a planta também não ganhou um nome à toa, né? Existiram pessoas que a nomearam. E essas pessoas que a nomearam não são nomeadas por nós mais. Eles sumiram. São pessoas que já não moram mais aqui. Então, a gente perdeu o nosso legado indígena na região. E tá perdendo, lógico, no país como geral, né? Massacre, como sempre. Mas lembrar da planta, lembrar do nome, saber o que ela significa e o que ela significou, não só essa, mas como tantos nomes por aí, eles também são uma maneira de lembrar dessas pessoas, né? Yuqueri, a rádio que toca essa palavra. Yuqueri, a rádio que toca essa palavra. O Yuqueri. É um nome bonito, né? A planta em si, ela é aquela Maria Dormideira, né? Que as pessoas chamam popularmente, que nem sabiam que tinha nome. Dorme, por aí. E é uma planta tão característica, né? Uma coisa tão única. E os índios utilizavam o sal dela, faziam receitas com a planta, era um alimento. É um alimento que hoje eu acredito que ninguém se utilize como alimento, mas talvez até pudesse ser, a gente não sabe, né? Não tem nem estudo essas coisas, né? Você só ouve as histórias, você não tem a parte científica, sumiu. Humberto do Lago Miller. E mesmo as histórias a gente nem sempre ouve, a gente ouve porque a gente vai atrás. Teve poucas coisas relacionadas a Juqueri que eu recebi avulso, assim. Ah, olha só, eu sabia disso. Não sabia. Ninguém conta, ninguém fala. Sabia porque eu fui atrás, porque eu achei curioso, achei interessante. Yuqueri, a rádio que toca essa palavra. Atrás das origens do Juqueri, né? Não só o Juqueri que a gente conhece, mas o Juqueri de onde ele veio. No Brasil, ainda existem cerca de 220 grupos étnicos, cada qual com sua forma particular de expressão e um universo infindável de cantos, ameaçados pelo esquecimento. Os índios fazem parte de nós e devemos conhecê-los. Marlui Miranda, através do seu álbum de 1984, Yu, Todos os Sons.
essa região aqui falam que eram os Maromimis e os Guarus, que era de Guarulhos, né? Os índios Guarulhos, os Guarus. E essa região mais ao norte eram os Maromimis, que chamam. Mas pouca coisa deles sobrou em termos de história, né? A gente tem um registro do cacique Maracanã, que é de Atibaia, que é um registro forte, histórico. Mas fora isso, nem mesmo os Guarus, que eram uma tribo que diziam que era agressiva e tudo mais, a gente não tem. Perdeu-se até o que se tinha de onde eles habitaram. Hoje a gente não sabe exatamente. Acredita-se que foi lógico, no entorno dos rios, mas não se sabe qual rio, qual área da cidade. Então não se pode fazer nenhum, um escavamento arqueológico em determinados lugares, porque você não sabe por onde eles estiveram, né? Sabe-se o nome do rio e tal, porque existia nessa época, por muito tempo, a língua geral em São Paulo, então o conhecimento de nomes de locais foi muito passado para frente. Mas muitos nomes também se perderam. Você tem o nome, mas não tem o significado exato. Então é um estudo que tem que ser feito mesmo. Humberto do Lago Miller. Por exemplo, a gente tem Cajamar aqui do lado. Cajamar se chamava Caiamar, não era Cajamar. E Juqueri era Yuqueri. Foi uma mudança linguística. É porque a língua que se falava em São Paulo não era o português, era a língua geral, que era muito tupi, muito indígena, mas uma mistureba. Tem várias palavras hoje que tem origem nela que a gente nem sabe. Mas a língua se perdeu, ela foi abolida, né? Humberto é um jovem jornalista de Mariporã, mas com cabeça de velho. Sua voz inicia e puxa o canto do Juqueri. Marlui Miranda descreve na introdução de seu disco "Eu agradeço a muitos" e friso: este disco não é meu, é dos índios. A eles dedico este trabalho. Todos os sons. Rádio Bike Juqueri, a rádio que toca essa palavra, Yuqueri. Uma produção Ouvidos Coloridos. Rádio Bike Juqueri. Rádio Bike Juqueri. Abra a janela. A Rádio Bike Juqueri está passando na sua rua. Rádio Bike Yuqueri. Yuqueri. A Rádio Bike Juqueri de hoje traz Humberto do Lago Miller. O primeiro significado de Juqueri que existiu para mim foi o complexo hospitalar em Franco da Rocha, que foi para onde meus pais foram trabalhar na cidade, né? Então a gente tinha um contato muito próximo, todo dia vendo aquele prédio bonito, que não sabia o que era e tal. Conforme a gente vai ouvindo as histórias, a gente vai descobrindo que Juqueri são outras coisas. Humberto é um jovem jornalista de Mariporã. Embora eu tenha crescido na beira do rio, a gente tinha uma grade bem grande atrás de casa. Então não tinha acesso, nós não tínhamos acesso ao rio. E o rio passou a ganhar uma importância maior conforme eu comecei a conhecer a cidade. Descreve um Juqueri, só seu. Então eu descobri que Juqueri era o complexo hospitalar, que recebeu o nome por causa da cidade, que recebeu o nome por causa do rio,
que recebeu o nome por causa da planta, que a gente nem vê muito por aqui mais, mas ela existe. Depois eu descobri qual que era, eu falei, poxa, eu já conheço. Mas é uma coisa que a gente não teve, por exemplo, na escola. Sua voz inicia e puxa o canto do Juqueri. Né? Foi uma coisa que eu aprendi ouvindo os mais velhos, ouvindo meu pai, ouvindo histórias da cidade, por aí. E o Juqueri ganhou uma importância maior quando eu comecei a fotografar. Que não é impossível você não passar pela cidade e não ficar encantado com a represa, com o rio, com as corredeiras. Então sempre foi um cenário importante. E aí você vai descobrindo que o Juqueri não nasce do nada, que ele tem afluentes. A gente foi morar próximo de um dos rios que desaguam nele, é um riozinho. E ali atrás passa um rio muito bonito, que é esse Pinheiros, que ele deságua próximo a Sabesp, ali na escolinha Pedro Galrão. E eu não sabia, eu descobri seguindo o rio por trilha. Entrei no mato para tirar foto e fui embora, cortando o mato até chegar. E é isso, hoje o rio ele significa muito mais, né? A gente conhece a história por trás da planta, por trás do rio, por trás da cidade, por trás do manicômio judicial. E quando se falava em Juqueri quando eu era criança, era sempre relacionado ao manicômio, né? O complexo hospitalar e tudo. E também era uma coisa que era desassociada da gente, a gente não tinha acesso. Hoje existe hospital de verdade lá dentro, né? Não só o que existiu de estrutura psiquiátrica, mas é um lugar que a gente consegue chegar e ver de perto. Antes não era. Rádio Bike Juqueri. A rádio que toca essa palavra. Juqueri. Eu sou louco por ti, Juqueri. Ai, foi incrível, incrível. Eu sempre tinha visto o Juqueri de fora, né? Aquele prédio de fora. As poucas vezes que eu tentei passar perto lá, eu vim do parque ou da cidade, né? Porque você consegue por trilha, embora seja uma área fora do parque, você consegue ir e voltar por trilha. Era só um lugar bonito que não podia tirar foto porque o segurança te botava pra fora. Eu fui botado pra fora 2 vezes, mas tirei as fotos, estão até na internet. Mas você não tem essa importância histórica, né? A gente ouve lugar de louco, lugar de não sei o que as pessoas sofriam muito lá e blá blá blá, mas poxa, eu quero saber essa história. As pessoas não tinham nome, essas pessoas não tinham história, esse lugar não tem história, é só um prédio bonito. E não é. E aí quando você entra lá e você vê um espaço que é completamente separado, né, desassociado de você, do povo, da cidade, e você passa a ocupar um espaço que na verdade foi um dos responsáveis pelo surgimento da cidade, é uma coisa muito louca, né? Dá uma virada na sua cabeça, assim, você fala, pô, eu tô aqui. Se não existisse isso aqui, talvez não existisse o que tá lá fora. Por mais que tenha sido uma história sofrida e muitas vezes injusta, a gente não pode apagar, né? Ela tá lá pra isso. Aconteceu. A gente pode aprender com ela. A gente pode aprender com o prédio, que é bonito. A gente pode aprender com as histórias de quem passou por lá. E a gente pode aprender com as nossas próprias histórias, que a gente pode passar pra frente, ou aprender com o que a gente ouviu. Ouvidos coloridos. Então foi incrível realmente poder entrar no prédio e ver ele não só disponível pra gente conhecer, mesmo que não fosse inteiro, mas não tem problema, qualquer parte já é uma coisa que a gente nem imaginava. Eu, por exemplo, nem imaginava como era lá dentro. E você ainda mais ocupar com cultura, com preservação do patrimônio que ele tinha lá, é inacreditável. Assim. Você poder olhar e falar, poxa, eles estão usando e ainda usando de uma maneira nova, porque eu não quero ver aquele espaço utilizado da maneira que ele foi utilizado na história dele, que é muito cruel, muito injusto, muito pesado. Eu quero ver ele ocupado, mas ocupado respeitando a história, mas sendo talvez útil, não sei se a palavra seria essa, mas importante para quem mora hoje na cidade, né? Na cidade, nas cidades vizinhas e no estado, porque não é um patrimônio só nosso. A gente tem, às vezes,
desassocia, mas é um patrimônio que ele poderia estar saindo de importância até nacional. É uma história nossa, uma história do Brasil. Rádio Bike Juqueri, a rádio que toca essa palavra. Juqueri.